Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma live hoje aqui com vocês sobre agora os mecanismos da doença segundo a MTC, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desse conceito da medicina oriental, de como ver as doenças, né? Como é a forma que ela vê as doenças. Mas como vocês podem perceber, quem assistiu as outras lives viu que eu estava num outro ambiente, né? Deu uma mexidinha aqui na minha sala. Por que isso? Porque hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Ao invés de apresentar slide para vocês, eu quero debater com vocês e explicar um pouco da história também, de onde surgiu o Yin Yang e como que isso influencia a nossa saúde, tanto física como emocional. Bom, boa tarde, já quase boa noite, né? Para Portugal é boa noite, para o Brasil ainda finalzinho da tarde. Anderson Lima, oi, Márcia, Donaire, Denise, Renata, Marcinha Mandati, olá a todos que já estão entrando aí na live. O que nós vamos falar agora? Sobre os mecanismos da doença da MTC. Nas últimas lives eu já falei de doenças propriamente ditas e já usei a terminologia de doenças na medicina ocidental. Então, ao falarmos em hipertensão, fibromialgia, diabetes, depressão, nós estamos falando uma terminologia da medicina moderna ocidental. A medicina chinesa já não aborda dessa forma, ela aborda como padrão ou padrões sindrômicos. Ou seja, o que é uma síndrome? Um conjunto de sinais e sintomas. Então, de acordo com o conjunto de sinais e sintomas, você vai se encaixar numa síndrome, e esta síndrome é que vai me determinar como eu vou te tratar, né? Como eu vou tratar o meu paciente. Então, se eu vou tratar ele com uma determinada técnica ou com um determinado grupo de pontos e tratamentos, enfim, quais técnicas eu vou utilizar. Ok? Então, ao explicar o mecanismo, eu preciso explicar para vocês como que chega esse conceito todo, porque a doença, o tratamento, tudo é baseado numa mesma origem. Boa noite a todos. Olá, Juan, muito bem-vindo de Colômbia. Então, como é que funciona isso? Vocês podem ver aqui nessa imagem que está atrás de mim aqui, né? Que é uma foto do Yin Yang. Mas de onde surgiu tudo isso? Então, o que eu me encanto muito com a medicina chinesa, quem me acompanha sabe que eu falo sempre isso, é o tempo que ela existe, o tempo que as suas teorias de base existem, numa época que não se tinha praticamente nada de tecnologia, e o quanto que você consegue agregar o que a gente sabe hoje. Ou seja, proporcionalmente, nós tivemos uma evolução enorme da medicina moderna ocidental, mas as bases são as mesmas, né? Então, vamos lá entender essa ideia, né? Quem já ouviu falar do Big Bang, né? Da origem, a teoria de origem da existência de todo o nosso universo, correto? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dela. Boa noite, Cíntia, Miriam, um beijo a todos aí, que eu não vi todo mundo ainda. Muito bem, essa teoria do Big Bang, ela não tem nem 100 anos, né? E olha que interessante, a teoria do Big Bang diz o quê, né? Que o universo, ele está em expansão, né? Então, num processo de expansão, houve esse processo de criação do universo, né? Então, a gente fala aí no espaço-tempo, esse processo de expansão fez a criação do universo. Isso eu estou falando de maneira bem resumida, né? Mas só para tentar chegar no foco do Yin Yang. E os chineses, né? A teoria do Yin Yang vem de que, num dado momento, nós tínhamos uma grande força de energia, mas ela ainda não tinha as duas polaridades yin yang. Ela era uma grande força, e devido também a um processo de expansão, olha que interessante, houve o processo de polarização dessas forças, gerando o yin e o yang. Entende? E olha que interessante, né? E se a gente pensa em expansão, a gente também pensa num processo yang, né? Num processo de energia yang. Enquanto o yin, ele retrai, o yang expande, né? E aí fica até fácil também depois a gente entender isso no nosso corpo humano, quando eu penso na artéria, né? Nas vísceras, que elas expandem para receber os alimentos. Então tem todo um processo que você enquadra na fisiologia humana. E aí o que acontece? Nesse processo das duas polarizações, onde eu tive o grande Yang e o grande Yin,
houve o começo da separação, né, do espaço e tempo e da matéria e da energia, ok? E aí, através da matéria e da energia, eu tenho a criação da vida, correto? E ao ter a criação da vida, eu passo para um outro processo, né, que é entender as partes, né, que formam todo o universo, tanto o macro como o micro-universo do nosso corpo, que aí vem a questão do céu e da terra. Ou seja, o céu, nesse processo de expansão aí, né, ele é de natureza yang, e a matéria que faz parte desse processo, né, a matéria que faz parte do espaço, ou seja, planetas, estrelas e nós também, somos uma parte yin. Só que para você ter a vida humana, você precisa ter a junção dos dois. Ou seja, yin e yang precisam estar juntos. Então a vida começa daí. Esse é o conceito oriental e que se assemelha em muitos pontos com o conceito que nós temos hoje da física e conceitos bem modernos. Então isso que me encanta muito na medicina chinesa, porque é algo que nós estamos falando com tecnologia quase que zero e eles falando já de conceitos muito próximos do que a gente tem hoje. Muito bem, então aí nós chegamos na origem da vida. Então o que significa isso? Que para eu ter vida e automaticamente saúde, yin e yang precisa estar em equilíbrio. Se houver um processo de separação disso, eu vou ter um processo de morte, certo? Então, se eu ficar sem uma dessas duas energias, há separação novamente, e aí eu tenho a morte do meu corpo. Então, essa é a forma que o oriental avalia. Então, qual que é o trabalho da medicina chinesa? Qual que é a visão da medicina chinesa? Manter o equilíbrio de yin e yang. E o yin yang, ele como ele é um processo que está no todo, correto? Ele está no universo como um todo, ele está em cada parte do universo. Então, a gente consegue enquadrar a vida em todo o processo do yin yang. Então, eu consigo pensar desde céu e terra, sol e lua, dia e noite, homem e mulher, frio, calor, e assim vai, né? Movimento e parado, e no corpo humano você também vai integrar tudo isso, tá? Para facilitar, e quem quer entender essa questão do mecanismo da doença, só para vocês pensarem, você vai ter o processo, por exemplo, vamos pensar primeiro na fisiologia, né? Então, a artéria que leva o sangue, a veia que traz, né? O processo de aferência, né? Então, o estímulo aferente que leva a mensagem e a resposta eferente do seu sistema nervoso. Você tem o processo como eu estava até falando das vísceras, né? Então, de expansão das vísceras para receber os alimentos e dali te extrair energia que vai fazer com que os órgãos tenham a função de gerar e tratar o nosso corpo. Então, novamente, o coração bombear, o fígado ajudar no processo de metabolização do corpo, o baço no processo sanguíneo e imunológico, e assim vai. Então, tudo você consegue entender dessa forma. Então, eu gosto de mostrar essas duas vertentes, mais moderna na física e a antiga, para vocês verem que as diferenças não são grandes. Só que nós estamos falando de algo que a teoria do Big Bang tem aí menos de 100 anos, e o Yin Yang nós estamos falando aí de pelo menos, se a gente for considerar a história de Lao Tse e toda a história do taoísmo, a gente está falando aí de pelo menos 2.400 anos atrás, né? Mas se a gente for pegar os clássicos da medicina chinesa, o Huang Neijing, né, a gente já vai para 4.000 anos atrás, né? Então, o Huang Neijing em si, o livro em si, ele foi escrito mais recente, mas os relatos, as escritas do Imperador Amarelo são aí de mais de 4.500 anos. Então, só para vocês entenderem há quanto tempo eles entendiam esse conceito da existência da gente, ou seja, nós somos essa união, tá? A união entre a matéria e energia, entre o tempo e o espaço. Lembrando que o tempo, nesse conceito, ele é limitado, né? Por isso que nós temos um tempo de vida aqui. Ele tem uma relação maior com o nosso padrão Yin, né? Então, ele vai haver um limite. Lógico que, como em tudo, o Yin está dentro do Yang e assim vai. E nesse processo, depois de ter o enquadramento do Yin e do Yang, a gente percebe que para dar continuidade à existência, você tem que
ter o processo de multiplicação desse yin e yang, então você tem a pequena parte das duas extremidades. Então você tem o grande yin e o grande yang, que é a parte que vocês podem ver na imagem atrás de mim, né? Então você tem o lado grande escuro e o lado grande claro, e aí dentro do lado escuro você tem uma bolinha branca, e dentro do lado claro você tem uma bolinha preta, que simbolizam o pequeno yin e o pequeno yang, que também está dentro de tudo. Então você acaba tendo 4 divisões, né? As 2 maiores e as 2 menores. E vocês vão ver que a gente também tem esse processo. Então, a gente tem o dia e a noite, mas no meio do dia e da noite nós temos o quê? A tarde e a madrugada, que é o intermeio entre o dia e a noite. Entende o processo? Né? Então, por exemplo, quando você vai ter um filho, você não precisa morrer para ter um filho. Você não precisa matar o yin ou o seu yang. Não. Uma pequena parte do yin da mãe, porque a mãe é yin, a mulher é yin. Pequena parte do yin da mãe, que é o óvulo, e uma pequena parte do yang do pai, que é o espermatozoide, vão ser capazes de formar a nova existência. E assim vai. E assim também são os ciclos da nossa vida. Né? Nós nascemos com o pequeno yang, nós ficamos grande yang, nós começamos a formar o pequeno yin, ou seja, o processo de envelhecimento, e aí, por fim, o grande yin, e o processo de finalização, né, de separação disso, onde a gente vai ter a morte física, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? Entenda, oriental, e é isso que eu quero deixar claro desde cara aqui no mecanismo da doença. Ninguém promete vida eterna. Né? O que a gente promete, na verdade, almeja, não é nem prometer também, porque dependemos muito do auxílio do paciente, né? O querer curar-se, querer estar bem, depende de nós, mas o nosso maior objetivo, dentro da visão da medicina chinesa, é dar o melhor tempo de vida. Então, lembrando do tempo e espaço, o melhor tempo, enquanto você estiver aqui nesse espaço, nesse tempo e espaço, o melhor tempo de vida para você. Esse é o objetivo da MTC, é dar qualidade de vida. Não é você viver a base, dependendo de coisas sintéticas para o seu corpo, e sim dependendo do seu próprio organismo trabalhar adequadamente. Então, essa é a base da medicina tradicional chinesa, tá? A medicina tradicional chinesa visa trabalhar o que está no seu corpo e reequilibrar isso. Tudo bem? Então, acho que esse é o primeiro conceito para vocês entenderem como que a gente chega realmente na interpretação do corpo. Tudo bem? E aí vocês vão perceber que, além desse conceito das 2 polaridades, das 2 subpolaridades, que é no caso pequeno yin e pequeno yang, formando 4 divisões aí, nós temos ainda a formação desse yin yang, como eu falei, o céu, a terra e o yin yang em equilíbrio, dando origem à vida. Então a gente chama de o homem. Só que quando eu falo homem, eu penso em vida, tá? Porque não tem só o homem que vive, né? Nós temos os animais, nós temos a natureza como um todo. Então, quando eu penso em vida, a gente pensa no nível homem. Então, o céu e a terra unidos, formando o homem, a vida, ok? Esses níveis, você vai encontrar em várias partes do nosso corpo. Na medicina chinesa, a gente fala muito nessa terminologia. O nível de agulhamento, céu, homem, terra, ou melhor, céu, homem, terra, né? Que é o nível de profundidade, a forma como a gente sente o pulso, e várias outras informações que a gente tem. E quando alguém que não é da MTC ouve isso, fala, gente, mas é muita viagem, né? E aí o que eu quero mostrar é que, apesar de parecer viagem, você vê que ela se enquadra plenamente em como é o nosso organismo. Olha que interessante. A gente tem essa parte, né? Aí a gente pega lá, por exemplo, a Terra, o planeta Terra, e nós temos 3 camadas também, a Terra, né? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, ela também é dividida em 3 partes principais. Nós, no caso, estamos na crosta terrestre. E olha que interessante, a crosta é a parte mais fria, vamos dizer assim, da Terra, porque lá no centro é muito quente, né? Assim como o Sol também é muito quente. E olha que interessante, o centro da Terra é quente, o Sol é quente e nós estamos nesse meio, ou seja, esse processo de equilíbrio. E os estudos mostram hoje que a parte exterior do Sol, né, ou seja, o que reflete na gente, tem em torno aí de 6.000 graus centígrados, né? E o centro da Terra também tem em torno de 6.000 graus centígrados. Isso os estudos mais modernos foram nos trazendo. E aí a gente tem que estar nesse meio aí, né? E o espaço,
que é Yang, que a gente fala, ele é frio. Então, quer dizer, o céu tem o Sol, que é Yang, mas o espaço entre esses astros, ele é frio. Se vocês já viram algum filme de ficção científica, vocês já viram que se a pessoa tira a roupa de astronauta, ela congela, né? Porque a temperatura do espaço está em torno aí de menos 270 graus. Menos 270 graus. Olha só, ali, ó, uma subidinha aí que a gente viu outro dia a NASA lançando, nós estamos menos 270 graus. E aqui nós precisamos desse calor. Então, olha esse processo de novo, Yin Yang, né? Então, o céu é Yang, mas ele tem o espaço que é frio. A Terra é Yin, por ser matéria, por ser uma estrutura material, mas o centro dela é Yang, que é quente. Então, o tempo inteiro, percebam, nós temos o polo sul e norte, nós temos o polo positivo e negativo, o tempo inteiro nós vamos ter essa dualidade, mas ao mesmo tempo a gente sempre tem uma zona de equilíbrio, né? Então, você tem lá prótons e elétrons, mas você tem também o nêutron. Né? Então, a gente sempre tem essa área de equilíbrio. Então, o equilíbrio da vida é justamente isso, entre o céu e a terra, o homem, e dentro do homem ter esse equilíbrio de yin yang, que é o que vai trazer a saúde. Ok? Muito bem. E aí, entendendo esses conceitos, a gente vai pegar, eu já falei, por exemplo, da terra. Pegando o homem, né, entendendo o conceito do homem, a gente também fala que a gente tem o espírito, a mente e o corpo. Lembrando que espírito não necessariamente tem o conceito religioso de espírito, mas o conceito de energia, de impalpável. Então, nós temos a parte palpável e impalpável. Né? Se eu pensar também em consciente, ou subconsciente, consciente. Né? Então, tem todo esse processo. E a mente fazendo equilíbrio, ou seja, a mente faz o equilíbrio entre o seu eu e o seu corpo. Por isso que a gente, às vezes, tem as doenças chamadas psicossomáticas, né? Quando existe um bloqueio aí nesse processo. Então, boa parte das nossas doenças, segundo a visão oriental, vem do emocional. Ou seja, bloqueios emocionais, bloqueios da sua mente vão afetar o seu corpo físico de uma maneira muito pontual. Então, a gente, lógico, afeta o nosso corpo de fora para dentro, mas a gente também afeta demais o nosso corpo de dentro para fora. Tá? Então, vocês já estão começando a traçar aí como que a medicina chinesa vê as doenças, tá? Então, sempre a gente vai ver através dessa dualidade. E aí, vocês vão ver que essa dualidade está em tudo, né? No alimento, você tem alimentos de natureza quente, alimentos de natureza fria, isso é claro, não é? A gente não tem sopa e não tem sorvete, né? Então, a gente sabe que existe isso, né? E o oriental, ele pontua tudo isso. Mas, além disso, da temperatura em si, nós temos a temperatura da estrutura, né? Então, quando a gente pensa em plantas, na natureza, né? Independente de que nem o sorvete é uma coisa feita, né? Ela não é natural, né? É algo que a gente faz uma mistura de ingredientes e forma. Quando eu falo do alimento ali bruto, saído da natureza, ele também tem essa questão tanto do sabor como da temperatura, o período do ano que ele é mais que ele é fertilizado, então se ele é mais comum na primavera, no inverno, no verão, isso vai dizer muito da estrutura desse alimento. Muito bem, depois que eu entendo tudo isso, vamos falar um pouco agora do corpo humano, né? Então, por exemplo, olha que interessante, nós temos a pele, o músculo e os ossos. Então, nós estamos falando de novo de 3 níveis de camada. Aí, quando eu pego a pele tem a epiderme, a derme e a hipoderme, mais 3 divisões. Não é? Quando eu pego o músculo, além de eu ter 3 tipos de músculos, né, que eu tenho o músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco, ainda eu tenho a estrutura do músculo que vai se dividir lá em epimísio, perimísio e endomísio. Aí você tem o osso, né, periósteo, osso e endósteo. Você tem cada parte do corpo também nessas subdivisões de 3. Ou seja, a parte mais yin que a gente fala, ou seja, mais profunda, a parte intermediária e a parte mais superficial que nós vamos chamar de yang, né? Então, isso tudo, por que eu estou fazendo questão de explicar isso? Porque quando a gente fala de doenças de pele, quando a gente fala, isso muda, né? Esses conceitos mudam. Então, é importante você entender, porque de acordo com o nível onde a doença está atacando o corpo, eu vou dizer se ela é uma doença mais yin, mais yang, ou se ela está num nível intermediário nesse processo de ou entrada ou saída do meu corpo.
tá? Então, por exemplo, a gente diz que o resfriado, quando você fala que você tem dor muscular, é muito parecido com, por exemplo, às vezes a dor que a pessoa fala que sente quando que tem fibromialgia, né? Ah, eu sinto uma dor no corpo. Tem gente que tá e fala, parece que eu fui atropelado, é uma sensação, o corpo inteiro dolorido. Agora mesmo, o caso próprio do Covid, muitas pessoas relatam que um dos principais sintomas é o corpo extremamente dolorido. Só que as causas são diferentes. Né? Qual que é a descrição da fibromialgia? Que ela tem um fundo emocional, tanto que é tratado pela medicina moderna com antidepressivo. Então, o que a gente está dizendo aí? Que o interno está tentando se exteriorizar, então está gerando essa dor no meio do caminho, né? Que é a dor da fibra muscular. E quando eu falo da dor do Covid, ou a dor de um resfriado, é o contrário. É o contrário. Querido Fornazieri, um beijão, tá aí, que ótimo, um beijo grande. E quando você tem de fora para dentro, como a gente está falando, no caso de um vírus, bactéria, ou até a friagem que a gente toma aí numa mudança climática, é de fora para dentro. E onde também ela passa pela estrutura muscular. Então, ambos têm dores, só que a origem é diferente. Então, isso é mais um conceito também importante, se quem está assistindo é da área de MTC, para vocês entenderem como muda o conceito, como eu vou tratar. Porque se a origem é interna, eu tenho uma forma de tratar. Se a origem é externa, eu tenho outra. Então, assim, mesmo que a dor esteja ali no nível muscular, a forma como eu trato é diferente. Por isso que muitas vezes tem pessoas que falam, poxa, eu fiz um tratamento, mas não respondeu tão bem. Então, por exemplo, você às vezes vai obter melhor resultado tratando muitas vezes uma fibromialgia com auxílio da fitoterapia e melhora da dieta do paciente do que só pondo agulha. Em contrapartida, quando você tem, por exemplo, a penetração de friagem por causa de um golpe de vento, na alteração climática, ou até um ar-condicionado, né? Que apesar de não ser um vento da natureza, ele é um frio sintético, mas ele é frio. Então, imagina que você teve esse golpe, você tem que tratar de fora para dentro também. Aí sim entraria muito bem a moxa, por exemplo, né? Que é o calor superficial fazendo com que esse frio seja eliminado. Entende? Então, até a forma como a gente trata depende da forma como essa doença se originou. Tá? Então, aí eu já comecei a traçar mais ou menos para vocês como que é visto as doenças na MTC. Então, a primeira fonte, né, assim como nós viemos lá da união do grande Yan, do grande Yin, quem que é o grande Yan e grande Yin no meu corpo? Quem forma o meu corpo? O meu DNA. E quem que deu origem ao meu DNA? O grande Yin e o grande Yang, papai e mamãe. Né, o homem sendo o grande Yan, a mamãe sendo o grande Yin. Então, uma parte lá, o óvulo da sua mãe, os espermatozoides do seu pai deram origem a você, que é a origem aí da sua genética, né? Então, seu DNA, sua formação genética. Aqui na medicina chinesa, a gente chama de energia ancestral ou energia pré-natal, ou seja, porque antes de você nascer, foi daí que você se formou. E aí, nesse conceito, então você já tem os fatores genéticos, ou seja, existem fatores que você já traz junto com você. Esses fatores, eles podem ser ou não desencadeados, dependendo da forma como você vai também conduzir a sua vida pós-natal. Tá? Mas esse é um fator importante. E isso você pode ver, tanto na medicina moderna como na nossa, é uma pergunta muito importante na nossa avaliação clínica. Sempre perguntar para o paciente se aquele sintoma, aquele problema que ele apresenta, tem alguém mais na família que tem. Então, a gente faz isso. Quando a gente fala de uma doença ocidental, a hipertensão. Primeira pergunta, seu pai é hipertenso, sua mãe é hipertensa? Diabetes, sua mãe é diabética, seu pai é diabético, você tem histórico de diabetes na família? Por quê? Porque aí você vai ter o caminho e as tendências que o seu corpo vão desencadear. Existem também os fatores pré-existentes no momento da sua formação, que é lá no período gestacional. Então, se há uma má formação, por exemplo, a pessoa que nasce com uma má formação do rim, uma má formação do útero, uma má formação do pulmão, tudo isso também influencia na sua saúde. A gente diz que quando há uma alteração nessa formação, a gente fala que o nosso Gen-T, ele não veio 100%, ou seja, a nossa essência, ela já veio com danificações. O que isso acarreta para a gente? Que possivelmente a gente vai ter uma predisposição a adoecer dessas áreas que foram afetadas. Ok? Muito bem.
Passando essa fase, agora vamos começar a entender, então, passado eu entender que eu tenho origem, vamos falar um pouco agora das causas na visão propriamente dita nos 3 caminhos chineses. Por que eu falei então do céu, homem e terra? Porque da mesma forma as doenças têm esse mesmo caminho. Então as doenças elas teriam 3 formas, né, no nosso corpo. As causas externas, internas e as nem internas e nem externas, né? Então as causas externas, que são as de fora, que são as yang, né, vindo da natureza, que vão tentar penetrar o meu corpo, elas são 6 principais. Na verdade, a gente fala que são 5 e uma sexta que ela é desencadeada pelo próprio corpo no processo da defesa. Então, quais são elas? Né? As alterações climáticas, vento, calor do verão, a umidade, a secura, o clima seco e a umidade. Esses são fatores climáticos que afetam o meu corpo físico. O vento, para vocês terem uma ideia como a gente interpreta, é só você olhar ele na natureza. O vento, ele sai arrancando todas as coisas, né? Então, a gente pensa no vento no nosso corpo, primeiro, como algo que não é fixo, ele é móvel. Segundo, a sensação de coceira, também é muito comum quando você tem alguma alteração por vento. Quando você põe uma roupa no varal, como que ela fica? Ela balança, né? Então, o nosso corpo balançar, tremor, espasmos, também tem relação com a presença de vento no corpo. Então, entenda, não é porque eu uso a palavra vento que é banalizado. Não, é só a forma simplificada que o oriental vê como o corpo reage, tá? Depois você tem o calor do verão. Então, se você tem uma insolação, toma muito sol ou o clima está muito quente, você vai ter uma alteração do fogo no corpo que a gente fala. Por quê? O calor do corpo vem através do sangue. Quando você tem um aumento do calor externo, a primeira coisa que acontece é aumento de batimento cardíaco e dilatar os vasos. Então, você acelera a sua circulação. Por isso que o nosso rosto fica tão vermelho, né? E a gente começa a transpirar, porque o nosso corpo começa a eliminar líquido por causa do excesso de calor, tá? Então, sintomas que a gente vai ter é transpiração, quando a gente tem presença de calor, sensação de agitação, às vezes ansiedade, começar logicamente a sentir o corpo avermelhado, né, ou hiperêmico que a gente fala, são características do calor. Quando eu tenho presença de umidade, a umidade ela é algo pesado, né? A gente pensa que a água ela sempre vai cair. Então, quando eu falo em vento e falo em fogo, eu falo em onde que geralmente eles vão. Eles sempre vão para cima, né? O vento está no ar, né? É o ar em movimento, e o fogo, a labareda dele sempre é para cima. Então, a gente considera essas duas alterações da natureza como alterações yang. O vento ele é de natureza yang e o fogo é de natureza yang. A umidade, a gente já começa a dizer que ela é de natureza mais yin, porque ela é mais pesada. Só que o elemento terra, ele também é visto como algo neutro, igual lá o prótons, elétrons e nêutrons. O terra, ele tem a umidade, ela tem vamos dizer, o poder, a água, né? Ela tem o poder de captar outras estruturas. Então, por exemplo, se você tiver com umidade, mas num ambiente quente, essa água ela vai esquentar. Se você tiver umidade, mas num ambiente frio, ela vai resfriar. Então, ela tem esse processo de captação disso. O que isso vai significar? Então, se eu tiver presença de umidade no meu corpo, eu posso ter tanto uma umidade mais densa, formando, por exemplo, algo mais purulento. Por exemplo, você vai ter isso muito no caso da coriza, né? Vocês percebem, quando você tem um golpe de frio e tal, você começa com aquela coriza aquosa, né? Então, ela sai bem líquida e bem aquosa. Conforme esse frio vai penetrando, vamos supor, ataca lá, dá uma sinusite, né? Ou seja, uma inflamação dos sinos, ou até um quadro, né, de laringite, faringite, enfim, afetando o teu quadro de vias aéreas superiores. O que acontece? Essa secreção ela começa a ficar mais densa. O corpo começa, depois a gente já vai falar desse calor, gera o calor de defesa, e aí isso começa a ficar amarelado. Vocês percebem essa evolução quando você fica resfriado, que ele vai intensificando, agravando o quadro? Tá? Então, por isso que é importantíssimo a gente conhecer isso, porque aí eu sei até que grau que o paciente está, se acabou de ficar resfriado ou se ele já está alguns dias resfriado, e a forma como eu vou tratar.
né? Se ele tem febre ou se ele não tem, tudo isso muda, tá? Então, a umidade no corpo, a gente vê muito claramente. Quem aí já não teve um edema, inchaço, né? Você percebe também no abdômen, distensão abdominal. Na mulher, as mulheres percebem facilmente isso através de presença de celulite, né, inchaço. Isso são todas características de presença de umidade no corpo. E aí, de acordo com a região que ela estiver, então, como eu falei, se estiver nas vias aéreas, ela pode gerar secreção. Né? Então, o catarro, ele é um processo da umidade entre frio e calor, né? Dependendo se houver presença de vírus, bactéria, ele vai ter presença de calor naturalmente. Já vou explicar de onde é esse calor. Mas aí ela vai começar a ficar o quê? Vocês já viram que secreção de vírus e bactéria nunca é branquinha, clarinha, ela é sempre amarelada ou esverdeada, não é assim? Quem aí quiser comentar e conhece já sabe disso. Por que muda isso? Por causa justamente do ataque do corpo na defesa. Tá? Então, a umidade, ela é vista no corpo dessa forma. E, geralmente, ela penetra o corpo através das nossas extremidades, principalmente dos pés e das pernas. Por isso que a gente fala que tem que tomar muito cuidado de ficar tomando esse tipo de friagem. Né? Quem fala muito isso é pai, mãe, vó, falava, nossa, principalmente para mulheres, né? Nossa, você está no período menstrual, não molha os pés, não fica descalço, isso faz muito mal. E no fundo eles não estão errados, porque na verdade você acaba tendo realmente, essa friagem literalmente penetra o seu corpo através dos tecidos e chega internamente e pode, se você não cuidar, ou se a sua imunidade estiver baixa, ou se os chineses chamam de Wei Qi, que a nossa energia de defesa estiver baixa, isso vai penetrar no meu corpo e vai gerar moléstias, tal como um resfriado, uma gripe ou até dores articulares, tá? Muito bem, né? Do mesmo jeito que eu tenho o vento, o calor e a umidade, eu também tenho a ausência da umidade, né? Porque se o calor tira a minha umidade, eu tenho a ausência de umidade, que vai virar a secura, o clima seco, que inclusive é bem comum dessa época do ano aqui no Brasil, né? E na América aqui, que é o período do outono. Tanto que é a época que mais se vende umidificadores de ar, porque a gente precisa, né? Ao mesmo tempo que umidade demais faz mal, umidade de menos também faz falta, principalmente para as vias aéreas. Tanto que a gente tem as mucosas todas, elas são umedecidas. Então, essa falta de umidade, a secura, também vai prejudicar. Não é à toa que o principal órgão que sente a secura é o pulmão, porque o pulmão ele precisa de umidade para poder fazer o trabalho dele de proteção das vias aéreas, inclusive de fazer o processo todo interno no auxílio à oxigenação do tecido, né? Que é a troca de retirada do gás carbônico e a entrada do nosso oxigênio. Então, todo esse processo requer isso. Então, se você tiver um clima muito seco, isso vai facilitar o quê? Que se você tiver, por exemplo, pó, até o pólen, né, da primavera das plantas, mofo, ácaro em geral, o que acontece? Não tendo umidade para fazer o processo de limpeza, isso vai impregnando. Então, aí vai gerando quadro alérgico, alterando problemas respiratórios, e aí, assim, você começa a ter uma piora. Você também pode ter essa secura no intestino, tá, pessoal? Só que aí, geralmente, ela é ocasionada pela alimentação seca. Para aquelas pessoas que ficam comendo alimentos de natureza quente, frituras, gorduras, por exemplo, muita coisa com pão, bolacha, né, e não ingere a quantidade de líquido adequada, isso vai se refletir lá dentro nos intestinos. Então, geralmente, a secura também afeta as vísceras, que a gente chama, só que geralmente elas estão mais relacionadas com alteração alimentar, enquanto os órgãos, eles percebem uma alteração principalmente da natureza, tá? E, por fim, nós vamos ter. Então, nós falamos aí de todas essas alterações principais aí, né? Então, vento, o calor, a umidade, a secura e, por fim, o frio da água, né? Que é do elemento água, não o frio da água, o frio do elemento água na medicina chinesa. Então, o frio também entra no nosso corpo e pode nos adoecer, né? Então, o frio, ele é ocasionado pelo clima frio, né? Não precisa dizer muito. Aqui na América, temos uma alteração um pouco menor do que a gente vê
por exemplo, na Europa, nos países do Polo Norte, né, do outro lado do Polo. Por quê? Porque lá você tem até neve. Então, realmente, quando a gente fala em frio, é frio mesmo, frio intenso. A gente aqui, não que não tenha, né? Quando a gente vai ainda para a Argentina, mais lá para baixo, né, no Chile também, você tem neve e tudo. E aqui no sul do Brasil, em alguns períodos, às vezes chega a fazer bastante frio, mas não a ponto de causar chegar até uma nevasca como a gente tem do outro lado. Mas, enfim, o clima frio em geral, ele gera um padrão de paralisação. É só você pensar na água, né? A água no frio, ela congela. Então, no corpo, o frio vai gerar isso. Ele vai gerar rigidez, ele vai gerar dificuldade de locomoção. Então, imagina, a gente vai falar da energia interna, né? Então, quem que é melhor para combater o frio? O yang do corpo. Se você tem bastante yang, você tolera melhor o frio. Se você não tem, você não tolera. Por isso explica, por exemplo, quando eu penso em gordura fritura. A gordura fritura ela não serve para você ajudar a gerar calor, correto? Então é por isso que as pessoas falam, agora eu emagreci, eu tenho muito frio, mas quando eu era mais gordinho, eu não sentia essa mudança de clima. Por que isso? Porque justamente a sua gordura, né, corporal, seu tecido adiposo ali, ele fazia uma proteção e ajudava a você ter uma maior resistência à mudança climática. Ele tinha uma ação yang. Né? A mesma coisa vai servir a roupa. A roupa ela vai servir como uma proteção yang também. Ela te inibe que esse frio penetre o seu corpo. Tá? Então, o yin, ele vai ser mais ou menos agressivo de acordo com a sua saúde, assim como todos os outros, tá? Uma pessoa que tem uma debilidade no corpo e não tolera vento, né, ou não gosta de vento, qualquer ventinho, seja da natureza ou até de um ventilador, vai incomodá-la. Mas, em contrapartida, para uma outra pessoa que está sentindo falta disso, né? Ou, por exemplo, num dia muito abafado, querer até um vento frio, né? Um vento fresco, para ela vai fazer bem. Então, também a gente fala que tudo que agride o seu corpo, ele se torna passível de te deixar doente. Mas não necessariamente todas essas alterações que eu falei vão te fazer mal. Isso vai depender da sua qualidade. Então, as causas externas, elas só afetam o corpo se o seu interno não estiver preparado para receber. Tá claro isso? Por isso que a gente fala tanto do sistema imune, que a medicina chinesa chama de Wei Qi. Os chineses já sabiam disso. Né? Então, nosso sistema imune, basicamente as células principais dele são os leucócitos, que aí depois você tem lá os monócitos, tal, que vocês nos exames de sangue veem tudo isso, mas assim, vamos pensar no global. O leucócito, ele tem essa função de proteção. Né? E pela medicina chinesa, como eles falam que o Wei Qi ele é de natureza yang, então ele sempre vai estar na parte mais externa do meu corpo me protegendo, né? Então por isso que a gente fala que quando a gente tem um resfriado, a gente sente muitas dores musculares. É o corpo tentando reagir a isso. Se você tiver uma imunidade boa, você vai tomar um banho quente, vai descansar, no outro dia você vai acordar bem. Se você tiver uma imunidade ruim, esse frio vai penetrar, vai atacar suas vias aéreas superiores, e aí no dia seguinte, em vez de você acordar melhor, você vai acordar com a cabeça pesada, coriza, tosse, a garganta vai começar a ficar com secreção a mais, porque significa o quê? Que essa friagem, essa alteração climática passou a barreira da defesa e te atacou. Ok? Então a medicina chinesa vai entender isso e vai tratar você. Aí eu tinha comentado com vocês que tinha uma sexta alteração. Então nós temos essas 5 que eu falei e uma sexta chamada de calor do fogo, não calor do verão. Aí muita gente, muito aluno de MTC, não sei se tem alunos aí assistindo, que ficam muito confusos com essa informação. Falam, mas como 2 calores? 2 fogos? Não, na verdade é o seguinte, você tem o calor climático do sol, ou seja, o clima quente, e você tem o calor ocasionado pelo corpo em defesa do seu organismo. Então é diferente, é a luta do sistema imune contra o ataque. E aí você tem calor, que é o caso da febre. Tá? Então, quando eu falo em calor aí, é um calor gerado pelo corpo, tentando defender o corpo contra isso. Então, por exemplo, a febre, os quadros de inflamação, os quadros onde eu tenho febre devido a uma infecção, né? Porque no caso eu tive uma invasão de uma bactéria. Isso é o processo de calor, essa sexta
influência aí externa. Na verdade, os agentes externos atacam o meu corpo e aí o meu corpo, para defender, gera o calor, porque o Wei Qi não é Yang, então ele produz calor, é a briga do corpo tentando se defender. Então eu tenho um aumento da temperatura corpórea, e isso faz com que você tenha essa presença de calor. Tá? Então essa confusão que aí o pessoal tem é disso. Oi, Núbia! Oi, Antônio! Dejaildo, beijão para vocês aí todos. Então é isso, tá? Então nós temos as 5 alterações climáticas e mais o calor do fogo gerado pela defesa do nosso corpo, tá? Isso modifica a forma como eu vou tratar, porque esse calor gerado significa que já existe ali um agente me atacando. É diferente do calor da natureza, que é só eu retirar a pessoa do calor, tirar a pessoa do sol, colocar ela num abrigo. Esse calor não, esse calor eu preciso eliminar o fator patogênico ali, eu tenho que eliminar o que está gerando essa febre, tá? Mas é muito importante entender isso para a gente saber como que nós vamos tratar. O Anderson pergunta de fleuma, né? Então, a fleuma, ela na verdade é uma umidade densa. Lembra que eu falei que a umidade, a água, você tem, quais são os 3 estados da água, né? Você tem ela sólida, líquida e gasosa. Correto? E você vai ter essas 3 formas dela no corpo. Então, você vai ter ela em forma sólida, em forma... Aí, quando eu penso ela em sólida, eu penso em algo, por exemplo, como o plasma sanguíneo, né? Então, algo um pouco mais denso. Eu penso nela de maneira líquida, quando eu penso, por exemplo, na formação de urina ou na própria lágrima que eu tenho, correto? E através do gás, onde que eu penso nela? O vapor mesmo que a gente fala aí, dessa que vai para os pulmões, por exemplo, né? Que a gente fala, o pulmão ele tem que se manter úmido, as vias aéreas, essa seria a parte que a gente fala disso, isso daí também pode ir para lubrificar todas as minhas articulações, o cérebro, nós temos, né, umidade em várias partes do meu corpo, então, é dessa forma que acontece. Quando essa umidade, ela tem influência de frio ou de calor, ela pode ou ficar mais densa, ou ficar mais como que eu posso dizer? Ela pode evaporar, ela pode se perder, né? Então, quando ela começa a ficar mais densa, a gente acaba tendo, quando você começa a ter, inclusive, alterações de secreções do corpo, que eu falei. Então, você tem quando eu tenho presença de frio, geralmente ela vai adquirindo um tom mais esbranquiçado. Quando eu tenho presença de calor, ela vai adquirindo um tom mais amarelado. Tá? Então, imagina o calor, né? Quando você põe lá um leite condensado ou um leite no fogo, que ele vai cozinhando, ele é branquinho, aí ele começa a ficar o quê? Amarelado, né? Quando você vai pensando nele, quando você vai diluindo com água, ele vai ficando mais líquido, mais rarefeito, né? Vai ficando mais não é nem rarefeito a palavra que eu quero dizer, ele vai ficando mais dissolvido, diluído, essa é a palavra, ele vai ficando mais diluído. Então, o que acontece? Nesse processo de calor e frio, eu altero a umidade, então ela já não é mais uma umidade, um líquido puro ali, ele já tem alterações. Então, por exemplo, algo que faz você gerar calor, o caso do vírus e bactéria que a gente fala. Quando você tem um ataque de uma bactéria e o seu corpo começa a produzir calor, você pode perceber que as secreções elas vão mudando de cor, elas vão ficando amareladas, dependendo da presença, se for calor excessivo, tiver até rompimento de vasinhos, fica amarelo com pedaços até de sangue mesmo, né? Que é quando você tem rompimento de vaso nas vias aéreas. E quando é branco e tiver muito frio, né, você começa a ter o quê? A gente mesmo, é só mudar o clima, você começa o seu nariz a escorrer do nada. E não é escorrer, não é secreção, é só água, não é assim? Né? Ou às vezes lacrimejar, né? Ou a umidade da própria pele. Isso tudo é a alteração e a mudança da umidade dentro do seu corpo. Tá? Nós temos várias formas de umidade no corpo, no plasma sanguíneo, na linfa, né, no nosso sistema linfático, quando eu penso nas secreções, por exemplo, saliva, lágrima, urina, são todas formas da água,
né, em várias partes do nosso corpo sendo transformada. Então, o nosso corpo ele precisa de muita água, ele tem uma composição muito grande de água, todos sabem, assim como a Terra também. Então, a gente precisa manter esse equilíbrio, por isso que tomar água é muito importante para manter o meu corpo sempre não só hidratado, mas fazer o processo de limpeza do meu corpo. Tudo bem? Então, vocês viram aí as 6 causas externas a princípio, ou seja, que vieram da natureza. Então, como que eu me protejo delas? Mantendo o meu interno preservado, ok? Minha imunidade preservada e o meu inti, que é minha energia de nutrição, ou seja, a forma como eu me alimento equilibrada. Se eu me alimentar bem, mantiver a minha imunidade bem, as alterações climáticas pouco vão me influenciar. Então, você vê, tem gente que é só mudar de estação, ela fica doente. Se muda do frio para o calor, porque geralmente no final das estações, você sempre tem aquele período de quê? De chuvas, né? De mudança climática entre troca de estação. Tem gente que todo ano fica gripado 2, 3, 5 vezes. Por quê? E tem outros que falam, nossa, faz anos que eu não sei o que é uma gripe, não é isso? Tem gente que fala isso. Isso tudo está dependendo do quê? Do estado clínico que essa pessoa está. Então, é assim que o oriental analisa as causas externas no meu corpo. Aí, então a gente fala que esse aí é o nível céu, né? É o nível céu da doença, ou seja, quando ela vem de fora para dentro. Depois nós vamos ter as causas internas. Aí muita gente pensa, então é a comida. Não, calma. A comida, ela passa a ser interna depois que eu me alimento dela. Mas, na verdade, então assim, ela vem de fora do meu corpo e quando ela entra, ela passa a fazer parte do meu corpo. Então, a gente fala que ela é nem interna e nem externa. E aí é um outro caso, a gente vai falar dela já. As internas são as que a gente gera. Ou seja, quando eu penso lá, como a gente fala no espírito, mente, corpo, o que eu quero dizer com isso? O yang, né? A parte inconsciente, a parte energia, né, do meu corpo se une à matéria e a gente tem o conceito disso. Isso é uma coisa, inclusive, muito humana, né? Nós temos emoções ligadas a isso. E a essas emoções, elas fazem esse intermeio entre o que eu sou e o que o meu corpo sente. Quem é da medicina chinesa já deve ter ouvido falar do Hun, não é? E do Po. O Hun visto como algo etéreo, Yang, e o Po como algo corpóreo, físico. E aí, nesse meio, nós temos a mente. Ou seja, você tem aquilo que você é, aquilo que o seu ego cria, ou seja, que as circunstâncias humanas, físicas, né, as suas vivências geram, e aí você tem a mente para discernir isso. Quando você não consegue fazer essa dissociação de maneira adequada, seja por traumas, por bloqueios, ou porque determinadas emoções estão ocorrendo com frequência e você não está dando conta de suprir isso, aquilo, todo dia passando raiva, todo dia passando medo, isso está gerando uma série de desequilíbrios no seu corpo. E aí a gente diz que essas são as causas internas, ou seja, quando suas alterações psicológicas, psíquicas, começam a afetar o corpo. Ok? Então aí, primeiro nós falamos de fora para dentro, agora nós estamos falando de dentro para fora. Tudo bem? E essas causas internas, então, quais seriam principalmente? A gente fala da alegria, mas sempre a alegria visto como algo de euforia, então não a alegria equilibrada, mas a alegria eufórica, gerando um quadro de desequilíbrio. A raiva, a preocupação, o medo, a ansiedade e o que a gente fala também que é o susto, né? O que é o susto, na verdade? O susto ele é uma mistura do medo com a ansiedade. Não é à toa que quando você tem um susto, uma situação de medo intenso, você tem uma descarga de adrenalina, né? Então você fica, você tem aquele choque, né? Então quando você dissolve isso dentro dos 5 elementos da MTC, você inclui o susto, esse medo extremo no elemento água como parte do medo, né? A gente diz que é como se fosse um aumento do yang desse medo, né? E quando eu penso por exemplo, na mágoa, né? A gente pensa numa forma de raiva, mas que você guarda, né? Porque você tem a raiva que você exacerba, que xinga, que arremessa as coisas na pessoa, que vai para cima, que bate, e você tem a mágoa, que é aquilo, você bate na pessoa, mas dentro de você.
né? Tem até uma expressão que fala, né? Guardar mágoa dos outros é como tomar veneno querendo que o outro morra. Porque assim, você quer matar, você queria jogar alguma coisa na pessoa, você queria brigar com ela, mas você não briga, e você acaba brigando dentro de você. Então, você fica com aquele conflito. E muitas vezes é pior, porque isso toda hora vem à tua mente, né? Porque quando você vai, faz e briga, acabou. Mas quando você fica com aquilo lá remoendo, isso começa a adoecer o seu corpo, tá? Então, o que que o oriental entende? Que quando as emoções, elas são, passar por elas é natural. O oriental não fala assim, não, essa coisa de você não tem que ter raiva, isso é muito bonito, né? A gente fala, lógico, a gente almejaria ter esse nível de controle, né? Mas isso a gente diz que só lá os monges, quem está, né, vive realmente só focado em um crescimento mental, espiritual, né? E aí a gente, de novo, falando espiritual, não necessariamente no conceito religioso, mas no conceito de evoluir a sua energia, ser alguém melhor, é um processo, né? A gente vive hoje sob a influência de muitas pessoas, então é mais difícil a gente alcançar isso. Mas o que o oriental fala não é nada tão utópico assim. O que ele fala é passar pelas emoções é natural. Você está dirigindo, passou um nervoso, ou ficou um pouco ansioso com alguma coisa que você tem para resolver, ou um pouco preocupado, ou sentiu a perda de um animalzinho de estimação, ou de um ente querido, ou ficou um pouco com medo, insegurança, às vezes na hora de passar numa rua escura, no carro e tal. Isso é natural, concorda? A gente acaba passando por isso ao longo do dia. O problema é quando a emoção impregna em você e você não consegue eliminar. Ou, por exemplo, você teve alguém te fechou no trânsito 8 da manhã quando você estava indo trabalhar, é 10 da noite você está chegando em casa e falando, não, porque hoje me fecharam, porque eu tô, porque é inacreditável. Ou seja, você carrega aquela emoção negativa com você o dia inteiro. Aquilo ficou ali te atacando. E isso, gente, não é só MTC. Se vocês pegarem e entenderem o nosso organismo na visão ocidental, vocês vão ver, quando você tem estresse e irritabilidade ao longo do dia, o que você tem descarga? De cortisol. O cortisol, ele faz um mal tremendo no corpo, né? Ele, literalmente, ele é anti-inflamatório, né? O cortisol é o nosso anti-inflamatório natural. Então, o que ele entende? Por que ele é liberado no estresse? Porque ele tem a sensação que você está inflamado. Por isso que a gente fala, putz, a pessoa está inflamada, né? De tão nervosa que ela está. Então, esse processo, ele vem por causa dessas alterações emocionais. Então, para o oriental, as causas internas são as causas emocionais. E é isso que o profissional da MTC, da acupuntura e das técnicas, ele vai buscar trabalhar. Essas são as causas que a gente melhor trata. Porque qual que é o processo da emoção? A emoção é ligada à mente. A mente, para nós, ela é ligada a dois órgãos, duas estruturas do corpo importantes, né? O coração, que sente todo esse choque, né? Que armazena o Shen, que a gente fala, que é quem, de fato, entende essas emoções, mas ele é interpretado pelo nosso cérebro. Né? Então, de novo, é o equilíbrio de yin e yang, né? Coração yin e o cérebro sendo um grande centro yang. Então, que é a razão e emoção, certo? Então, o coração é a emoção e o cérebro é o que vai racionalizar aquilo que você sente. Pois bem, o que acontece com tudo isso? Inclusive, é o cérebro que libera todas essas substâncias que a gente está falando aí, né? Porque o sistema hormonal começa lá na hipófise, no hipotálamo, lá no cérebro. Então, o que acontece? Para o oriental, as causas vêm daí. Então, o que a gente entende? O cérebro, ele é o grande centro de energia do corpo quando eu penso no sistema nervoso. Ele que desencadeia todos os impulsos do meu corpo trabalhar, correto? Então, imagina, se eu tenho um bloqueio ali das emoções e altero esse sistema, todas as mensagens para o meu corpo vão erradas. Na medicina chinesa, a gente vai dizer que isso significa o quê? Que o nosso Qi está sendo conduzido errado, a nossa energia está conduzida errada. Então, se a emoção vai afetar o Qi, ela, com o passar do tempo, o Qi, ele é o quê? Ele é de natureza Yang, porque ele produz movimento. Então, ele vai começar a alterar as funções do meu corpo. Tem aquela coisa de você passar nervoso, dar uma dor de barriga, você sente uma queimação, você começa a perceber que algumas funções do seu corpo começam a mudar. Mulher está no período menstrual, percebe que altera o fluxo menstrual, né? A vontade de comer um doce, então a necessidade do teu corpo ali do doce. Quando você vê, você está alterando principalmente a função. Se você não cuida disso, o Yang, ele move quem? O sangue, Xie. Então você começa a emoção afetando o seu movimento Yang, aí começa a afetar o quê? A sua circulação, o seu sangue.
você começa a ter alteração circulatória. Então, você começa a perceber, às vezes, inchaço, edemas, presença de vasinhos, má circulação, alteração da pressão arterial, né? O rosto, às vezes, ficando vermelho, cansaço, sono ruim, né? Porque altera a minha circulação sanguínea, mexe com todo esse processo. E aí, se eu não cuidar de novo, aí sim eu chego aonde? No yin, na matéria. Aí sim eu já começo a ter as doenças físicas. Então, você pode perceber, geralmente a pessoa, quando ela apareceu lá, a doença nela, ela já vem tendo sintomas há tempos. Dor de cabeça, uma garganta que inflama, sabe? Um sono alterado. Tem gente que fala, eu durmo toda noite, tarde, acordo cedo, tenho um sono tudo desregulado, e ela já acha normal. Começa com uma prisão de ventre. Então, ela não tem nada ainda. Ela vai fazer o exame, não tem lá colite, diverticulite, nada grave ainda. Começa assim, uma prisão de ventre ou um intestino solto demais. Ela não cuida, ela não cuida, ela não cuida. De repente, bingo, aparece lá. Diverticulite, colite, síndrome do colo irritável. Entende? Por quê? Porque você deixou chegar a atingir a matéria. Né? Então, a medicina chinesa, ela visa frear isso antes de acontecer. Já a medicina ocidental, ela é habituada ao quê? A tratar só quando já apareceu no físico. Tanto que os exames ocidentais são todos exames clínicos físicos, né? Então, é exame de sangue, a matéria, né? Você tira o sangue. Diferente da gente que a gente sente se o sangue está circulando bem lá na artéria, eles não, eles tiram o sangue para ver o que tem nesse sangue. Exame de fezes, exame de urina, colonoscopia, endoscopia, ou seja, todas as formas de entender a matéria, radiografia, ressonância, tomografia, então, só se já tiver na matéria. Se não tiver na matéria, vai falar, não, isso daí é emocional, vamos tentar tratar aqui com remédio para emocional. Só que aí é que você gera problema. A gente não falou que o bloqueio acontece entre a mente, né? A mente entre a energia e o corpo. Então, energia, mente e corpo. Aí você toma um remédio, ele vai alterar totalmente a forma como a tua mente reage, porque ele tem uma ação química, e aí você tem todo um outro descompasso, que é o que a gente comenta, né? A pessoa começa tomando um remédio para uma coisa, gera um outro problema, aí daqui a pouco ela está com problema de estômago, aí ela toma um remédio para proteger o estômago, aí ela melhora disso, começa a gerar outros problemas, tá? Então, a medicina chinesa, ela visa o quê? Descobrir a emoção que está desencadeando isso, tratar esse processo de desequilíbrio e evitar que o corpo físico seja afetado. E é aí que a gente entra com grandes resultados, tá? E por fim, e talvez o caso mais complexo de todos, são as causas que eu tinha comentado, que são nem internas e nem externas. Por que nenhum nem outro? Porque geralmente elas vêm de fora, mas elas entram no corpo e passam a ter interação direta com o corpo. Dentre elas, a gente inclui a nossa alimentação, e também vírus, bactérias, as drogas, né? E sejam elas drogas lícitas, como álcool e cigarro, como as ilícitas, que são mais fortes a ação ainda. Então, todos esses casos, a gente fala que nós estamos falando do nível homem, né? Então, nós temos o nível céu, nós temos o nível terra, que são as emoções yin, e nós temos o nível homem, ou seja, o nem interno nem externo é o nível que depende do estilo de vida do paciente. O nível de estilo do homem. Se ele usa drogas, depende dele. Se ele se alimenta mal, depende dele. Se ele dorme mal, depende dele. Então, o que acontece? Uma coisa é ele ter um problema interno ou externo e aí ele dorme mal. Porque você está resfriado lá, né? Tomou uma alteração externa, tomou uma friagem e aí você está lá com coriza, nariz entupido, você não dorme bem. Aí é diferente, é uma causa externa. Ou, por exemplo, você está emocionalmente agitado, insônia tal, e aí também não dorme bem. Agora, tem pessoas que não, que às vezes ela até tem sono, mas ela luta para ficar acordada, ela quer trabalhar, ela se força a determinados hábitos que alteram o corpo dela. Então, essas causas são chamadas de nem internas e nem externas, ou seja, por quê? Porque muitas vezes elas são externas, que nem o alimento, ele vem de fora, mas a partir do momento que você come e ele entra em contato com a tua matéria, ou seja, que ele é digerido no teu estômago, ele vira nutriente e já vai para o teu sangue, ou ele vira toxina e também vai para o teu sangue. Se eu comer fritura, gordura em excesso, ele vai virar colesterol e triglicérides. Se eu comer açúcar em excesso, ele vai aumentar minha glicemia. Então, ele também é o que vai fazer meu metabolismo estar certo ou errado. Só que esse caso a gente fala que é um dos mais difíceis, por quê? Porque, primeiro, ele tem geralmente eles têm uma relação direta com a matéria,
Entende? Porque um é emoção e outro é alteração climática. Esse não, esse é a matéria propriamente dita. Alimento, remédios, drogas, ele é matéria entrando em ação com o meu corpo. Então é uma ação muito mais rápida, correto? Até os próprios remédios entram como drogas aí, porque tem determinadas medicações que causam, às vezes, uma série de reações adversas aí no nosso corpo. Então, o que acontece? É muito mais complexo para nós da MTC tratarmos. Porque a MTC, ela tem a visão de tratar o corpo antes dele adoecer. E quando essas substâncias entram em ação, elas têm uma ação muito rápida no organismo. Ah, Camila, então quer dizer que a MTC não trata isso? Não, a gente trata, sem dúvida. Só que a gente depende muito do paciente. E o que acontece no Ocidente? O ocidental, ele ficou muito mal acostumado. Ele ficou acostumado que o quê? Tô morrendo, tô doente, vai no médico, me trate. Me passe aí o que eu preciso. Ele meio que tira a responsabilidade dele. E é isso que na medicina chinesa a gente não faz. O paciente tem total responsabilidade no processo de recuperação dele. Se eu marco uma sessão com ele aqui na terapia, vamos supor, para fazer uma técnica como a puntura ou ventosa, e ele não vem, eu não tenho como tratá-lo, concorda? Se eu passo um fitoterápico para ele e ele não toma, eu não tenho como tratá-lo. Depende dele. Se eu falo para ele, olha, esses alimentos você deve cortar da sua dieta porque não está fazendo bem, eles são de natureza quente, estão aumentando o calor aí no seu estômago, no seu intestino, por isso que essa sua gastrite, refluxo não melhoram. O paciente, se ele não cortar esse tipo de alimentação, ele não tem como melhorar só com o meu tratamento. Tá claro isso? Então, por isso que a gente fala que é a parte mais difícil de se tratar na MTC. Por isso que a gente procura, inclusive, trabalhar muito o emocional do paciente para tentar melhorar a forma como ele entende isso. Porque se o paciente não quiser, fica mais difícil, tá? Por isso que o processo de Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, já falava isso, né? O desejo de curar-se é o começo da cura. Se você não quer, se você não tem interesse nenhum em mudar de vida e melhorar e ter saúde, não tem como a gente sozinho fazer isso. Né? Esse é um conceito que acaba sendo muito pesado até para a área de saúde moderna. Se você vê, muitos profissionais de saúde se responsabilizam, às vezes, pela dificuldade do paciente. E aí a gente fala, mas a responsabilidade não é só sua. Se o paciente não quis, né? E aí a pessoa sofre com isso. E esse é um conceito que o oriental também tinha muito claro. Não, o desejo de querer melhorar tem que ser do paciente em primeiro lugar. Tá? Então, esse é um processo da MTC. Então, a MTC vê dessa forma: nível céu da doença que vem de fora, o nível intermediário, que são as causas que você coloca no seu corpo, ou seja, que está no nível da matéria do homem, e as causas internas que vêm do seu emocional. Ok? A medicina chinesa vai trabalhar muito bem as causas internas e vai ajudar a proteger o seu corpo contra as externas. Quando as causas vêm do alimento, de drogas, ou seja, de hábitos de vida, eu preciso que o paciente queira mudar esses hábitos para melhorar. Tudo bem? Tá? Então, essas são as principais causas e esses são os mecanismos das doenças da MTC. Então, essa live de hoje foi para falar isso para vocês, porque a gente falou de muitos processos aí de doença e muita gente às vezes não entende isso, que nem a hipertensão que eu comentei semana passada. O que causa aterosclerose? O consumo excessivo de gorduras. O paciente começa a comer gordura, mas até chegar a ponto da gordura se consolidar na parede de uma artéria, foram anos de má alimentação. Não foi do dia para a noite, é um processo evolutivo da doença. Tá? E aí sempre vai ficando, quanto mais tempo levou para a doença se estabelecer, mais difícil vai ser para ela retroceder. Então a gente precisa de um trabalho árduo, não é do dia para a noite que você consegue isso. Né? Então, é isso que a gente também precisa entender, porque ao entender o mecanismo da doença, a gente entende o prognóstico, ou seja, a previsão de melhora, e se é que vai ter a melhora que a gente deseja. Tá? Mas o processo, sempre que a gente tem que pensar é esse. De fora, né, quando ele vem da emoção, geralmente ele vai vir e da emoção e da natureza. Ele ataca o Qi, ataca o Yang ataca, para de mover o sangue sem mover adequadamente, lesa os órgãos e vísceras. Quando a causa vem das causas nem internas nem externas, elas vêm do alimento. Então, geralmente, elas já começam de dentro para fora. Então, elas já começam tendo alteração sanguínea, então, lá que eu falei, colesterol, triglicéridos, eu começo com uma alteração interna e aí isso começa a se refletir tanto na minha energia
como nos meus órgãos. Por isso que a pessoa você tem uma alteração no sangue, você vai ter tanto problemas emocionais como problemas físicos. Né? Então, dor de cabeça, mas ao mesmo tempo irritação, ou tristeza, angústia, ansiedade, né? Dores musculares, enfim, você sofre toda a consequência desse processo, porque ele é nem interno nem externo, de acordo com que fase ele estiver, ele vai atacar uma parte ou outra. Ok? Então, a nossa visão essa, ela é muito mais detalhada até do que isso, porque aí dá para você depois detalhar item a item, aqui eu estou só passando um mecanismo mesmo para vocês, que é a proposta da live, é vocês entenderem como a gente avalia a forma como o corpo vai adoecer, e eu entendendo essa forma, eu sei o prognóstico, ou seja, a previsão da melhora ou da piora, e eu sei quais as técnicas e recursos eu devo usar. Se eu devo retirar aquilo que tentou penetrar, no caso das causas externas, ou se eu devo trabalhar o que está de dentro para fora, tentando exacerbar. E olha que interessante, só para fechar para vocês. Quando as alterações elas penetram, né, a gente falou que elas vão atacar, por exemplo, vias aéreas, são a primeira que sente. O órgão mais externo do nosso corpo é o pulmão, porque ele tem uma conexão direta com as vias aéreas superiores. Ele é o que qualquer alteração climática, já vocês podem ver, ele é o primeiro órgão a sentir. O clima ficou seco, aquela tosse seca, coceira na garganta. Você tomou um golpe de vento, uma friagem, vem a garganta raspando e queimando. Você toma frio, coriza, né, sensação de peso na cabeça. Então, na hora, as vias aéreas superiores vão sentir, é o primeiro órgão assim, a sentir isso. É bem interessante esse processo. E as causas internas, como eu falei, elas tendem a exacerbar. E aí, o que você tem aí de psicossomático na pele? Vitiligo, psoríase, a próprio quadro da fibromialgia, que não está na pele, mas está nas fibras musculares, a alopécia areata, as dermatites seborreicas. Então, assim, o que é isso? É o interno tentando colocar para fora. Que a gente fala assim, a pessoa está com as emoções à flor da pele, é bem isso, né? A emoção está ali exacerbada, saindo para fora do corpo. Então, essas alterações de pele são isso. E as causas externas tentam agredir para dentro, né? Então, quando a gente tem alterações emocionais, a gente tem que buscar trabalhar isso para reequilibrar o fluxo dela, de forma que você volte a ter saúde emocional e automaticamente saúde física. Tudo bem, pessoal? Então, assim, a MTC, ela tem um jeito muito simples e, ao mesmo tempo, lógico, para quem está conhecendo, parece muito complexo, mas a simplicidade dela faz com que você consiga entender vários conceitos, vários problemas e atacar a causa. E isso que eu acho que é mais importante, né? Fazer com que o seu corpo volte a agir com a natureza dele, sem precisar de algo sintético. Porque o sintético, ele acaba, de certa forma, mascarando, ou seja, você fica dependente daquele sintético. Quando o sintético não está mais lá ou acaba, você volta a sentir tudo de novo. Não é à toa que as drogas ilícitas que a gente fala geram dependência. Porque gera um estímulo tão intenso que depois o seu corpo fica dependente daquela química de novo para ele voltar a ter aquelas reações. E isso, de certa forma, acontece com outras drogas também, mas você acaba tendo um controle maior. Então, se a gente souber fazer esse equilíbrio sem precisar de nada sintético, a gente vai ter a saúde plena que a MTC prega. Ou seja, quer te dar, nesse tempo e espaço que a gente vive aqui, o máximo de tempo com saúde. Tá bom? Um beijão, Isabela, Feliciana, Lê, um beijo para todos vocês. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês, obrigada pela presença. Eu não consigo aqui, não estou conseguindo ver todos que estão assistindo, mas todos que mandaram aí beijos, um beijão, né, beijos para a Colômbia, para os portugueses que estiverem assistindo, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Na live da semana que vem, eu pretendo falar para vocês um pouquinho do diagnóstico da dor na MTC. O que é isso? A dor, ela é um sintoma, só que as pessoas consideram como algo, tem gente que até considera como se fosse uma doença. A gente fala assim, o que você tem? Lombalgia.
Não, algia é dor, dor na lombar, isso não é doença, isso é um sintoma. Então eu quero explicar para vocês os tipos de dor, aquela dor latejante, aquela dor crônica, dor aguda, né? Aquela dor com sensação de peso, tudo isso. Então semana que vem nós vamos falar um pouquinho os tipos de dor e o que ela significa clinicamente na visão da medicina chinesa, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, boa noite e obrigada por estarem aqui comigo. Até mais!